Livro Mulheres do Secreto, Viviane Martinello, da editora Vida. Capítulo 2, parte 2. Mulheres do secreto são sensíveis à voz do Espírito Santo e entendem que ele é o grande calibrador do nosso coração. É ele quem nos prepara e na hora certa move-nos para novos territórios, seja no palácio ou na caverna. O Senhor sabe exatamente quando estamos prontas para transitar entre locais diferentes sem nos perdermos. Ele deseja guardar nosso coração em todas essas fases, além de nos tornar mulheres que sabem ocupar posições em castelos com autoridade e sabedoria, campos com humildade e constância, e cavernas com fé e perseverança. O lugar secreto também é um espaço de treinamento, em que Deus nos traz aprendizados profundos e valiosos, que levaremos por toda a jornada. Quantas vezes, enquanto me dedicava ao processo de produção dos meus livros, passei por crises e cheguei a clamar ao Senhor dizendo que não daria conta. Entretanto, Ele sempre me tranquilizava, afirmando que já havia me preparado para esse tempo e me encheria com suas palavras. Como disse a Jeremias, sentia que Deus também declarava sobre mim: eis que ponho as minhas palavras na sua boca, Jeremias 1:9. Crendo nessas verdades, pude seguir em frente com a certeza que somente a validação e a aprovação que vem do alto eram importantes. Apenas o Senhor é capaz de nos capacitar e preparar para as batalhas e para o propósito que Ele tem para nós. A rainha Esther também passou por um processo de preparação. Antes de assumir o posto que pertencia a Vasti, a Bíblia nos conta que ela foi preparada longe dos holofotes. Foram 12 meses de tratamento de beleza, com óleo de mirra, perfumes e cosméticos, antes de assumir o trono. E o que dizer do grande trabalho que Deus deve ter realizado em seu coração nesse tempo? A posição de Esther não tem o poder de mudar sua essência. Nela encontramos uma mulher capaz de transitar em vielas e castelos. Alguém que não perdeu o propósito dentro do palácio, mas usou de sua influência para quebrar um decreto de morte sobre o povo de Deus. Da mesma forma, o Senhor deseja confiar a nós lugares de influência para manifestarmos o reino dos céus aqui na terra. O que não quer dizer que nos tornaremos famosas ou que frequentaremos grandes púlpitos. Deus anseia que mulheres saiam prontas das cavernas para ocupar lugares estratégicos na nação, seja na educação, nas artes, na saúde, na comunicação ou em qualquer outra área. Porém, não podemos nos esquecer, essas mulheres precisarão estar preparadas. Talvez nesse exato momento, muitas estejam sendo treinadas nas cavernas da vida, sentindo-se esquecidas, isoladas ou sem voz. No entanto, chegará a hora em que acessarão novos territórios, e quando isso acontecer, oro para que não se percam entre os encantos dos castelos, nem se deixem seduzir por ilusões passageiras, mas com a graça de Deus permaneçam firmes no propósito que o Senhor lhes confiou. Fiel no campo, fiel no palácio. Gosto de enfatizar a importância de nos prepararmos para tão esperados dias de glória, porque eles certamente trarão novas e inesperadas tentações, bem diferentes das que enfrentávamos nos tempos de escassez. Se voltarmos à história de Davi, por exemplo, poderemos reparar na dualidade de sua vida no campo versus sua vida no palácio. Usando a imaginação e tentando me colocar em seu lugar, penso que enquanto era pastor ele pode ter sido tentado a odiar ou invejar seus irmãos, a se afundar em autopiedade ou se omitir diante dos ataques do urso e do leão. Já na grandiosidade do seu reinado, o cenário era outro. Não foi nos campos que ele avistou Batseba, mas das alturas do palácio. O interessante é que as escrituras nos revelam que naquele período do ano o rei deveria estar no campo de batalha com os seus soldados. Esse parece um detalhe fútil no capítulo, afinal ele era um rei, não teria o direito de descansar, delegar e usufruir do que conquistou, mas nos traz um ensinamento profundo, a importância de respeitar as estações que Deus desenha
para cada fase da nossa vida. Na época que me tornei mãe, tive de abrir mão de certas coisas para o bem das minhas bebês. Entendi que não era hora de escalar uma montanha ou de me aventurar em alto mar. Essa decisão não apenas preservou minha saúde, mas também das minhas filhas que estavam em meu ventre. Quando temos crianças pequenas, devemos estar presentes e cuidar delas com todo o zelo e carinho. Essa simples dedicação nos guarda das distrações que poderiam provocar grandes perdas ou desconexão com o nosso chamado. Há quem viva à espera de sinais miraculosos ou experiências espirituais arrebatadoras para então se alinhar aos propósitos de Deus. Contudo, são nossas atitudes diárias de obediência que nos conduzem aos locais certos e nos protegem de perturbações desnecessárias. Por isso mesmo, é tão essencial aprendermos a estar contentes em toda ocasião. Caso contrário, acabaremos amarguradas e ressentidas nas temporadas em que deveríamos ser gratas. Somente o contentamento nos permite transitar com leveza entre a escassez e a abundância, entre os tempos desafiadores e fáceis, entre cavernas e palácios. Mas para isso, necessitamos de discernimento divino. Discernimento para entender a temporada em que nos encontramos, o território que devemos ocupar e o que fazer no tempo em que estamos ali. Precisamos de prudência e sintonia com o Espírito Santo para compreender com exatidão quais portas o Senhor nos chama a atravessar. Somente as promoções do alto serão acompanhadas de sustento divino. Deus providenciará o que for necessário para não nos perdermos ao acessarmos certos lugares. Também bloqueará algumas portas ou simplesmente soprará em nosso ouvido que a resposta para determinado convite pode ser não. Ele não deseja nos limitar, mas nos proteger. Como mãe, muitas vezes tive de dizer não às minhas filhas, com o objetivo de prepará-las para o futuro. O Senhor também age assim conosco. Suas portas fechadas são, na verdade, lições e proteções. Por outro lado, quando Ele abre uma porta, podemos avançar sem medo, seguros de sua graça e provisão. Entre os inúmeros convites que recebi ao longo da vida, tenho certeza que nenhum deles será mais importante que o convite à presença de Deus. Jamais devemos recusá-lo. Esse é o convite que nos calibrará e fortalecerá para todos os outros. Por isso, você terá de ser fiel a Deus e ao propósito que Ele lhe confiou, e não aos seus próprios desejos, vaidades e impulsos momentâneos. Nem sempre será fácil. Essa fidelidade exigirá renúncia, vigilância e desapego do aplauso. Haverá momentos em que será necessário aprender e reaprender, quantas vezes for necessário, que a vida secreta com Deus é a prioridade. Se você amar a exposição, poderá vender o propósito e abrir mão até da intimidade com o Senhor. Por isso, se você se sente tentada a agir pela força do seu próprio braço e começar a perceber que está se desconectando da vontade divina, pare, analise a situação e clame ao Espírito Santo, que coloque o prumo do céu em sua vida. Não troque seu propósito por um prato de lentilhas. Um novo e vivo caminho. No tempo de Moisés, a palavra nos revela que Deus estabeleceu o tabernáculo como uma forma temporária de se fazer presente em meio ao seu povo. Por conta do pecado, os israelitas necessitavam de um mediador, alguém que intermediasse o relacionamento com o Senhor. Naquele período, essa função era ocupada pelo sumo sacerdote. Apenas ele era capaz de estar diante de Deus, clamar pelos pecados do povo e transitar pelos diferentes espaços. Quando o Senhor instituiu o tabernáculo, ele foi meticuloso em cada detalhe, até mesmo ao instruir os sacerdotes a respeito de como navegar pelos 3 ambientes, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Cada parte do tabernáculo carregava um significado específico e havia sido desenhada por Deus para uma finalidade muito particular. Contudo, não eram todas as pessoas que podiam acessar os 3 locais. A maioria dos seres humanos não podia entrar na presença de Deus. Tudo mudou com a vinda de Cristo. O sacrifício e a ressurreição de Jesus transformaram a nossa história e o nosso destino para sempre. O Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. João 14. E, como diz Hebreus 10, 19 e 23 na NVT. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, por sua morte. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entraremos com o coração sincero e plena confiança. Pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Hoje, pela graça, misericórdia e amor de Deus, não precisamos de nenhum outro mediador, a não ser Cristo. O Cordeiro puro, santo e invencível, o Messias ungido de Deus, fez-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, a fim de que pela fé em Cristo Jesus recebêssemos o Espírito prometido. O Filho de Deus, em quem não havia pecado, entregou-se por amor a mim e a você, para que pudéssemos nos reconectar com o Pai. Ele é a ponte, o único caminho para ligar Deus aos homens. Jamais poderíamos pagar por algo assim. Nunca seríamos capazes de merecer tamanha graça e favor. O sacrifício de Cristo mudou tudo, por isso, de seu sangue precioso, temos acesso ao que existe de mais valioso do mundo, a presença do Pai. Nenhum lugar é mais importante do que o secreto. Cristo sofreu, morreu e ressuscitou para que tivéssemos livre acesso ao Pai, para que pudéssemos conhecê-lo intimamente, nos tornássemos suas amigas, aprendêssemos os seus segredos. Toda vez que me encontro em uma fase desafiadora, eu me lembro dessa verdade e sou levada de volta ao eixo. Ela me ajuda a reencontrar meu foco. Em meio ao barulho do mundo, as responsabilidades cotidianas e as demandas de cada estação, procuro ser renovada, calibrada e transformada na presença do Senhor. O Santíssimo Lugar se tornou hoje o lugar secreto, onde contemplaremos a face de Deus. Não despreze este acesso. Não ignore o que Cristo fez. Quer esteja em cavernas, quer esteja em palácios, você jamais se esqueça do que realmente importa.